gentileza, tá? Senão a gente capta o som, o barulho da casa de vocês, tá bom? Vamos lá, gente. A nossa aula de hoje, que é o capítulo de número 5, é intitulado Recebendo Assistência. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma recapitulação do que a gente já falou anteriormente sobre a questão do passamento, tá? A gente teve oportunidade, deixa eu só botar aqui para trás, oportunidade de ver nas outras aulas que o nosso perispírito ele tem uma memória fisiológica, principalmente fisiológica, e ele coloca intelectuais também. Mas um dia a gente vai ter a oportunidade de falar algumas coisas diferentes sobre o perispírito, e vocês vão ver que o modelo de consciência apresentado por Kardec, muito bom, que é o espírito, perispírito e corpo físico, ele é muito interessante, mas o modelo de consciência apresentado por André Luiz é um pouco mais complexo, porque ele vai falar o espírito, ele vai falar do perispírito, do campo mental, desculpa, do perispírito e do corpo, do duplo etérico e do corpo físico. Então, André Luiz, ele aumenta essa abrangência, tá? Então, aí a gente vai entender por que no perispírito, como muitas definições da época de Kardec, a gente vai colocar que a memória intelectual, ela também fica lá. E quando a gente entender que a gente tem outras dimensões éticas, né, e colocado por Kardec como um bloco inteiro chamado perispírito, aí a gente vai entender por que no perispírito também, nos momentos da literatura, a gente vai dizer que as aquisições intelectuais também ficam, e a gente vai entender por que não poderia ficar nesse espírito tão próximo do corpo físico, porque ele sofre modificações. A gente vê que na hora da reencarnação, ele, por exemplo, uma das mudanças morfológicas dele é que ele vai sofrer a miniaturização. Então isso interferiria e muito nas questões da memória se ficasse ali todas as nossas informações, além das biológicas, ficassem também as intelectuais. Nós perderíamos ou correríamos risco de perder essas informações. Mas isso eu peço a vocês um pouco de paciência, que mais para frente nós vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre isso e nós poder também aprofundar, dar tempo para vocês fazerem assim, alguns ensaios para vocês já irem pensando, formulando, assimilando, talvez para alguns novos conceitos, tá bom? Para a gente ir seguindo o nosso caminho aqui. Bom, ele então é o conservador das aquisições fisiológicas e intelectuais, das memórias, né? E depois da morte, o perispírito conserva as sensações terrestres. A gente viu que quanto mais a gente é voltado ao campo do mundo material, do mundo materiais, nós vamos ter sensações fisiológicas. Porém, quanto mais evoluído a gente tiver, mais espiritualizado, menor é a nossa influência da matéria. Então, a gente não vai conservar tanto essas sensações terrestres. Elas vão passar com muito mais rapidez no pós-morte. A gente vê que no caso do André Luiz, as sensações terrestres ainda persistem nele. Tanto é que ele foi levado para um hospital para poder recuperar a harmonia do seu perispírito, que ainda trazia as marcas das doenças, da doença que ele teve aqui na Terra, que foi um câncer intestinal. Então ele ainda traz aquela marca, aquelas sensações da doença que estava no corpo físico, né? Que já tinha tomado o corpo físico. Ele trouxe impressa, né, essas sensações no seu corpo perispiritual. Então a gente vai entender que essas sensações são conservadas, são muito conservadas quando nós estamos muito ainda presos, agarrados aos planos materiais. Quando a gente ainda está muito voltados para os valores materiais. Então a gente traz essas sensações mais vivas. A gente leva, né, melhor, essas sensações para o mundo espiritual, a gente leva elas mais vivas.
E o Gabriel Delany, nesse livro aqui, que todas as obras do Gabriel Delany são muito boas, né? Ele fala assim, o período de perturbação obnubila as faculdades intelectuais. E é verdade, aquele período de perturbação pós-morte, que é vivido, ele vai perturbar as faculdades intelectuais. Tá? Só para fazer relembrar e para abrir horizontes na nossa vida. Tá? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui um barulhinho. Isso. Logo no início do nosso capítulo dessa noite, coloca assim, sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, que é um médico, que atendeu o André Luiz no dia anterior, e logo no primeiro dia que ele entra na colônia espiritual, não, primeiro não, no segundo dia que ele já está na colônia espiritual Nosso Lar, e me parece que me parece não, ele trabalha junto com Henrique de Luna. Designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento, quer dizer, ele não vai precisar para sempre, mas o período em que ele necessitar da assistência deles lá no hospital, ele já se colocou que ele vai ficar lá ajudando o André Luiz. E aí André Luiz, né, muito acostumado, homem ainda muito voltado aos hábitos da terra, ele vai fazer uma comparação com aquilo que ele já tem de conhecimento e ele pergunta, você é enfermeiro? E ele diz, não, sou visitador, olha que interessante, na constelações hackers, né? Sou visitador dos serviços de saúde, quer dizer, é só um visitador. Mas a gente vai ver que ele cuida das mazelas do André Luiz. Aqui na Terra, nós chamaríamos ele de enfermeiro, mas lá ele se intitula um visitador dos serviços de saúde. Nesta qualidade, não só coopero na enfermagem, quer dizer, ele é um cooperador, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então, ele se apresenta dessa forma e a gente vai ver no decorrer da obra Nosso Lar que Lísias se torna um grande amigo de André Luiz. Muito interessante. É a primeira pessoa que ele vai ter contato mais ostensivo em Nosso Lar e eles vão se tornar amigos. Eu só chamei a atenção para vocês a questão da titulação. Né? Ele vai lá, ele se coloca à disposição do André Luiz para ajudar, mas a gente geralmente se apresenta, né? A gente fala, eu sou Eni, que trabalho na área de saúde, nas titulações. Né? Definição do dicionário binomial ou isso já afirmativo. Já colocou ali, né? Peraí, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Sim, fica obnubilado, obscurecido, confuso. Isso. Já foi respondido então, né? Tá, desculpa aqui. O desorientado, né? Desorientado no tempo e no espaço. É assim que a gente, né? Não é isso, Márcia? Você é enfermeira, sabe mais isso do que eu, né? Mas a gente coloca desorientado no tempo e no espaço. São um linguajar técnicos. Ali ele usou um linguajar erudito, né? Do português mais erudito. Ao invés de dizer que está confuso, tá confuso, literalmente, ele colocou obnubilado, né? Que é uma coisa que a gente nem usa muito no nosso português coloquial, né? Então, voltando às questões, a gente geralmente se apresenta, dá o nosso nome para a pessoa e dá a nossa função, a nossa profissão para as pessoas, a nossa titulação. Estou chamando a atenção para a titulação. No plano espiritual, a gente tem que entender que titulação não conta muito, e a gente vai ver isso nesse livro do André Luiz, que essa questão da gente, aqui a gente valoriza demais a titulação, que na verdade a gente valoriza muito, é o título, é o papel verdadeiramente, muito mais do que se a pessoa sabe ou se ela não sabe, que muitas vezes ela possui uma titulação e ela é muito capenga dentro da profissão dela. Né? A gente teve, acho que todo mundo teve essa oportunidade de vivenciar isso na sua vida. Né? Então a gente precisa, quem quer falar? Que alguém ia falar? Não, né? Foi impressão minha. Então a gente tem que entender que no plano espiritual as titulações não contam muito. O que conta é a sua bagagem espiritual, a sua experiência espiritual, a sua maturidade, o seu nível de maturidade, de sensibilidade espiritual.
Não são as titulações daqui da Terra a gente sabe que podem ser até compradas, adquiridas. E lá em cima não funciona dessa maneira, funciona pela sua capacidade pessoal. Então Lísias, ele se apresenta com o nome dele, seu irmão. Eu sou Lísias, me chamo Lísias aqui, né? Mas quem eu sou? Eu sou seu irmão. Porque na verdade o que nós somos uns dos outros? Irmãos. Ele não se preocupa em dizer que ele é um visitador dos serviços de saúde. Se o André Luiz não tivesse feito essa pergunta para ele, esmiuçado, ele não iria se apresentar como com a titulação que ele tem lá, né? Ele é visitador dos serviços de saúde. Ele não ia se apresentar dessa forma, ele se apresentou dessa forma. Sou Lísias, seu irmão. A gente aqui na Terra que tem essa mania de colocar titulação para nos autoafirmar muitas vezes. Não vou dizer que são todas as pessoas fazem por isso. Às vezes a gente faz para preencher um protocolo social tão necessário que se a gente não fizer assim, a gente não é identificado, a gente fica complicado, né? Mas muitas vezes as pessoas fazem questão de colocar as titulações para se autoafirmar, né? Eu sou doutora, doutora, fulano de tal. Mas na verdade nós somos irmãos uns dos outros. Não tem titulação melhor do mundo que essa, na minha opinião. E aí ele vai seguindo, ele está lá numa localidade chamada Parque Hospitalar, que a Lísias vai explicar para ele e fala assim, para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui aonde, no Parque Hospitalar onde eles estão, né? Na seção em que se encontram, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então eu trouxe aqui o plano piloto de nosso lar. A gente vai ver que o parque hospitalar, que é essa zona que eu circulei com um círculo vermelho, que fica aqui entre o Ministério da Regeneração, e não sei se o 2 é da comunicação, desculpa, eu sempre confundo um pouco as ordens, mas ele fica aqui, exatamente aqui. E eles estão num desses edifícios daqui, que a gente não sabe em que lugar exato, é um dos edifícios que vão abrigar 1000 doentes, e eles colocam espirituais. E vale ressaltar a questão de ser doentes espirituais. Por quê? Para nós, espíritos, doutrina dos espíritos, a doença, a causa da doença, ela reside no espírito. É importante a gente entender isso. Então, as doenças físicas, mentais, espirituais que nós estamos passando por aqui, a causa está em nós espíritos imortais. Isso é importante a gente saber. E se a gente não conseguir lidar da melhor maneira possível com as nossas doenças, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós partiremos para o plano espiritual na condição ainda de doentes que precisarão ou que precisará de uma intervenção lá nessas colônias, nos seus hospitais, nas suas alas de serviço de saúde. É isso que a gente precisa entender. E a gente tem que entender, assim, não se fixa tanto na patologia física, que às vezes ela é só uma ponta do iceberg, mas o que em mim está verdadeiramente doente? Qual emoção doente eu carrego dentro da minha alma? Às vezes a gente carrega a emoção adoentada da culpa, do medo, da raiva, do ciúme, da inveja, da não aceitação, de não se conformar com nada, que vive, né, do inconformismo. Então, assim, isso são doenças verdadeiramente que vão promover as patologias físicas. Então, é essas que a gente tem que tomar cuidado para quando a gente sair daqui do plano espiritual, a gente não ir para lá na condição de enfermos. Mas se caso a gente for, que a gente encare isso muito numa boa, aceite essa condição para que a gente possa sair o mais rápido dela, porque quanto menos a gente aceita uma situação na nossa vida, mais tempo a gente fica empacado naquela situação de vida, tá bom? Então isso aqui era só para lembrar vocês que é sempre muito bom. E aí no diálogo entre o Lísias e André Luiz, eu tirei um trecho ali, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona que se recolhera e começou a escutar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Então eu coloquei esse pêndulo ali, porque a gente vai falar hoje um pouco, essa noite, a gente vai fazer uma introdução para a gente já começar a se familiarizar com as questões da consciência egóica. A adulação faz muito parte ainda do nosso contexto de vida aqui na Terra.
a gente está sempre tentando, às vezes, fazer algumas adulações. E a gente vai ver que lá no plano espiritual, quando o André Luiz já ia chegar para o plano, né, das observações, de fazer um elogio para ele, o que ele faz? Lísias foge desse elogio com educação, porque ele sabe que isso é um risco para nós que ainda possuímos um nível de consciência denominada pela Joana de Ângeles, consciência egóica. Então a gente pode descambar e simplesmente cair no caminho da vaidade. Então, como talvez Lísias sentiu que o telhado dele era de vidro, o que ele fez? Ele deu uma descambadinha para que o André Luiz não completasse as suas colocações. Ele deve estar pensando o que tem a ver essa consciência egóica, que eu acabei de falar agora, com esse pêndulozinho que está batendo de um lado para o outro e que eu botei numa extremidade a privação e na outra extremidade os excessos. É que a nossa consciência egóica, ela é como esse pêndulo. Ela fica ali, né, indo e voltando entre uma coisa que nós chamamos de privação e excesso, porque sempre a consciência egóica, enquanto nós ainda tivermos neste nível de consciência, porque a proposta da série espiritual, da série psicológica da Joana de Ângeles, é nós trabalharmos essa consciência egóica e subirmos um degrau acima no rumo e na direção do self, ou do eu maior, sair do eu menor, que é a consciência egóica, e caminhar na direção do self. Porque a gente precisa fazer com que esse pêndulo ele pare de nos jogar de um lado para o outro. E aí a gente vai explicar um pouco como é esse pêndulo, como é essa dinâmica desse pêndulo na nossa vida aqui no planeta Terra. Como é isso em matéria de comportamento aqui na Terra, tá bom? Eu vou levar esse pêndulo para um comportamento nosso aqui na Terra para a gente entender. Mas antes disso, eu vou adentrar um pouquinho mais com a licença de vocês. Muito bem, deixa eu só tirar isso daqui para vir para cá. Isso. Esse slide aí, ele vai estar falando da dinâmica do ego, que é a nossa consciência egóica. É um nível da grande maioria de todos nós ainda estamos imersos na consciência egóica. Eu não posso afirmar que todos nós ainda estamos, mas eu posso afirmar que a grande maioria de nós sim, porque eu conheço a consciência de vocês. O ego, ou a consciência, o eu menor, tá? Ele trabalha com uma dinâmica sempre igual. Ele trabalha com a dinâmica da proteção e com a dinâmica da comparação. É assim que o ego vive, é assim que ele se alimenta, é assim que ele pensa, é assim que ele comporta. E talvez, né, a gente que sabe que a consciência egóica vai ser ela que vai dar origem, vai nos manter dentro de duas chagas da humanidade, que foram intitulados por Kardec, o orgulho e o egoísmo, é essa dinâmica de consciência que vai manter a gente ainda presos a sentimentos de orgulho e egoísmo. Eu não sei se vocês fizeram essa pergunta, mas desde que eu estudo isso, a primeira vez que eu estudei isso, eu fiz essa pergunta, né? Por que a gente tinha que passar por essa consciência? A importância dela na nossa vida como espiritual. Porque, em verdade, a gente entende a dinâmica, a gente entende que verdadeiramente ela joga para as questões do orgulho e do egoísmo. A gente vai ver ali aquela dinâmica de proteção, né, que eu botei ali, a proteção e a comparação. Toda vez que a gente agir dessa forma, a gente vai estar agindo dentro de um contexto orgulhoso e egoísta. Mas esse primeiro nível de consciência, ele foi importante porque essa consciência, né, dela vai nascer os contrastes. Essa consciência nos leva ao contraste. E foi justamente pelos contrastes que nós adquirimos a consciência do eu e do tu. Foi quando a gente que a gente foi capaz de sair do reino animal e ingressar no reino hominal. Se não fosse por essa consciência de contraste,
Se a gente não compreendesse o contraste, o eu e o tu, a gente nunca ia saber. A gente nunca teria uma consciência. Porque a consciência é justamente isso, eu saber que eu sou eu e você é você. Então é nesse momento que a gente individualiza. Se a gente não tivesse essa consciência, a gente não ia individualizar nunca. A gente ia ficar eternamente nos reinos da natureza sem galgar um nível de progresso. A gente não ia entrar no reino nominal. Então era necessário o contraste, a teoria do contraste, para que eu entendesse o eu e o tu. E aí, eu entendendo o eu e o tu, pronto, aí está a consciência, nasceu, despertou a consciência. Eu sou eu, você é você. Então ela foi importante para a gente. Sem esta consciência, nós não teríamos individualizado. A gente continuaria fazendo parte de uma alma grupo, porque eu não saberia que era eu não saberia que era vocês. Então ela foi importante. E ela ainda continua sendo importante para a gente evolucionar isso na nossa vida. Porém, nós temos que saber que ela foi importante, ainda em muitos momentos ela é, mas que tem coisas à frente a gente precisa andar. Por isso que a gente, vez por outra, vai falar um pouquinho da questão egóica, da questão da consciência egóica, né? A gente precisa falar sobre isso, para a gente entender, porque a gente tem a despertar outros níveis de consciência para a gente poder seguir a nossa vida, senão a gente vai seguir, a gente vai ficar parado aqui para sempre. Então, porque ela me ajudou no processo de individualização. Mas ela trabalha com essa dinâmica conhecida, que é de proteção e de comparação. Inicialmente, essa consciência, ela é muito de proteção, ela é muito instintiva. Então, ela trabalha aqui, como comportamento humano, com as questões da defesa. Ela é muito defensiva. Pode ver que quanto mais egóica é uma pessoa, mais ela se defende, mais ela precisa o tempo todo de defesa, de defender os seus princípios, de defender a sua opinião, de defender o seu ponto de vista, de fazer prevalecer a sua opinião, de fazer prevalecer o seu ponto de vista. Então, muito inicialmente, ela era muito de proteção, muito instintiva. Então, ela ainda é embasada dentro de um processo interior nosso de luta e fuga. O que é luta e fuga? Luta e fuga é o seguinte: quando eu me dou de cara com um problema, se eu acho que esse problema ele é pequeno, eu luto e equaciono ele. Mas se eu vejo ele como um monstro, uma coisa muito grande, o que eu faço? Eu corro, eu fujo. Foi assim que eu aprendi lá na floresta. Quando eu vinha andando, sei lá, como um pequeno chacal, e aí de repente apareceu o leão. Brincadeira, eu não tenho como lutar com esse cara. Então o que eu faço? Eu não vou lutar, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir. Agora, se fosse o contrário, né? Viesse lá um chacal meter a cara comigo, eu fosse um leão, ele ia vir comigo, eu ia lutar com ele. Porque para mim ele não é nada. Então isso é um remanescente do reino anterior. É a gente ainda agindo, por isso que Kardec fala, a gente ainda agindo em alguns momentos com este tipo de instinto. Nesse tipo de instinto, um instinto ainda voltado para essas questões aí, de luta e de fuga. Então a gente ainda tem essa questão no nosso comportamento do dia a dia. Quando eu gosto de uma coisa, ótimo, beleza, tá ótimo. Né? Quando eu não gosto, eu fujo. Aí da luta e a fuga vai nascer a dor e o prazer, que é o que nós vivemos. Então, por prazer a gente quer tudo, agora a dor a gente não quer nada, a gente foge da dor a vida inteira. Né? E luta para ter o prazer 24 horas. Só que isso é uma falta de inteligência muito grande. Por quê? Porque a gente está dentro de uma dimensão temporal. Aqui passa. Eu não tenho como dizer que eu não vou envelhecer. Eu não tenho como dizer que eu não quero morrer. Porque aqui nessa dimensão as coisas passam. Tudo aqui é impermanente, desculpa. Tudo aqui vai passar. Tá? Não sei se eu estou me fazendo compreender para todos. Se eu não tiver, gente, faz um sinal de fumaça, diz que a coisa está feia. Qualquer coisa aí para eu devo seguir nesse raciocínio, isso está marcado do que explicativo. Tá bom? Vocês têm que ir me dando o nó da situação. E como a gente agora já começa a ter uma consciência, essa consciência, ela nasceu dos contrastes,
eu vou fazendo tudo, eu vou vivendo dentro de um caminho, de um roteiro que eu acho que é seguro, que é a comparação. Foi daí que nasceu a análise. A nossa ciência é toda embasada, é uma ciência analítica. Por isso que a nossa ciência ela é toda dicotomizada, ela é toda analítica, parte o ser humano, por exemplo, em 4 trilhões de pedaços, estuda tudo em pedaço, a nossa ciência, nosso linguajar, a nossa forma de raciocínio, a nossa forma de aprendizado é toda analítica. Ela nasce daquilo que nós temos, da nossa consciência, que é uma consciência de proteção e de comparação. Então, todos nós vivemos muito, mas muito meditação. Comparar tudo que a gente é compulsão, é por como vai nascer a dualidade no nosso viver, né? A ilusão da dualidade, porque tudo que é comparação vai nascer dentro de nós o certo e errado, e nascendo a concepção de certo e errado dentro de nós, vai nascer também a questão do julgamento. Vai nascer a questão do julgamento, de julgar e condenar. É nesse sentido que eu quero mostrar para vocês. Vai nascer a questão do forte, do fraco, vai haver o separativismo, vai haver a dominância, essa é a verdade. E vai surgir, é claro, o pano de fundo de tudo isso, né? É isso aí, a questão da dualidade, o bem e o mal. Só que com a doutrina dos espíritos, o que fez a doutrina dos espíritos? Já de cara, ela mostrou pra gente que o mal não existe, ele é a ausência do bem. Para quê? Para já nos retirar dessa consciência analítica e nos jogar, começar a nos jogar para um outro nível de consciência, que é a consciência de síntese. De síntese. Aí, gente, eu já estou começando a pegar pesado, eu não sei o quanto que eu vou poder ir. Se eu não puder, porque isso está insuportável. E eu aceito isso como insuportável, a gente pode ir a outros caminhos. Nasce a consciência de síntese. A consciência de síntese é quando a gente consegue ver o todo. Ok? Por isso que a filosofia que norteia os processos científicos da doutrina dos espíritos, ela é embasada em Sócrates e Platão, que trabalham com a questão da análise. Ela é toda analítica, ok? Ela trabalha com ela é síntese, ok? Foi para todo mundo? Que a gente precisa caminhar para esse processo, caminhar para o processo de chegar a síntese. Que para chegar à síntese a gente tem que passar por 2 processos anteriores, a tese e a antítese. Eu não sei se vocês sabem, mas filosoficamente falando, didaticamente falando dentro da filosofia, se é isso? Para a gente chegar à síntese, a gente ter uma antítese, anular as questões da análise, essa dualidade, chegar na síntese. Vou dar um exemplo do próprio Sócrates, de uma frase que eu no tempo de Delfos. Ele leu lá, conhece-te a si mesmo. E aí ele colocou assim, depois ele deu uma mexida nisso, virou, falou que a única coisa que sei é que nada. E lembra, depois que ele chegou ao processo de análise da frase. Então vamos trabalhar com uma linguagem, indo caminhando para síntese. Posso dar um exemplo para você? A conversa está pesada. Vocês fazem alto fogo aí, tá? Que eu não estou vendo todo mundo não. Beleza, hein? É assim, vamos construir uma tese. A tese se chama sei. Qual é a antítese de sei? A antítese de sei é não sei. Isso? Aí você vê a célebre frase de Sócrates. Só sei que nada sei. Isso aí, assim. Que coisa, né? É simples de viver isso na vida dia a dia. Eu vou dar um passo para você, colocando isso como vida mental, uma caminhada de comportamento daqui a pouco. Então, a nossa consciência, essa nossa consciência chamada egóica, pela Joana de Ângeles, é uma consciência de comparação e de proteção. É uma consciência que nos leva para a ilusão da dualidade. Nós temos que sair da dualidade, temos que sair dessa dualidade e chegarmos no processo de síntese, que é a proposta da doutrina dos espíritos, que ela é embasada na filosofia de Sócrates e Platão.
Então a proposta dela é levar os espíritos, através do autoconhecimento e da reforma íntima, a um processo de síntese. Ok? Não sei se vocês sabem, mas era essa a proposta, filosoficamente falando. Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não com essas palavras, mas isso está tudo lá desse jeito. Então, vamos levar isso aqui, a busca da síntese pela superação da consciência egóica. Eu coloquei aqui um quadro. Lembra que lá atrás eu disse para vocês que o Lísias estava fugindo de um processo de adulação, né, de ser adulado, de ser elogiado. Por quê? Porque provavelmente não foi por mal. Ele sentiu que o telhado dele era de vidro e ele podia cair na vaidade. Então ele rapidamente saiu daquela situação porque ele ficou com medo de que por trás daquele elogio que fizesse a ele tomasse aquilo dentro dele como uma adulação. E aí ele se envaidecesse, entrasse no processo de vaidade. Eu não estou criticando Lísias e nem André Luiz, porque cada um é que sabe de si próprio, daquilo que ele precisa evitar. É que nem alcoólatras anônimos, evite o primeiro gole. E às vezes o primeiro gole de uma pessoa é receber um elogio que possa se transformar em adulação e se envaidecer e por aí afora. Então o que é melhor? Evitar isso do que cair no buraco, no abismo. Então vamos dizer que tivesse sido uma premissa verdadeira, que o André Luiz tivesse com vontade de adular a ele. Eu não estou dizendo que ele fez, mas vamos dizer que tivesse. A adulação são os excessos. Lembra do pêndulo lá atrás que eu mostrei nos slides da consciência egóica? Quer que eu volto para vocês verem? Não precisa? Então eu não vou voltar. Lembra que o pêndulo ficava fazendo isso? A adulação é o excesso, quando a gente fica insuflado. Ah, eu sou o ó do Borogodó. Eu sou a rainha da cocada preta, eu estou no excesso. Só que esse momento da consciência egóica, ele vai se esfriar. Por quê? Porque ele é uma adulação, é algo que vem de fora. É algo que vem de fora para me manter, para me sustentar dentro. Só que quando as pessoas pararem de me fazer elogios, o que vai acontecer? E ao invés de eu continuar inflada, eu vou começar a me sentir o quê? Murchinha. Então, para vocês entenderem, eu vou acabar caindo na polaridade oposta, que é a privação, que é a aversão. E isso é muito ruim. Então, eu ficar entre um sistema, né, de que eu preciso de ser adulada, ou num processo de que eu vou ter aversão das pessoas que não me adulam. Então, eu não quero saber delas. Eu não quero isso para mim, entendeu? Então, a consciência egóica, ela te joga para esses dois extremos. Mas qual é o caminho que nós devemos seguir e acolher toda vez que alguém, por exemplo, nos fizer um elogio? Entender que isso é uma sinceridade. Que a pessoa mostrou para mim um ponto positivo da minha personalidade. E que eu devo seguir em frente. Nem me achando a rainha da cocada preta e nem me achando a pulga do cavalo do bandido. Nem uma coisa nem a outra. Eu devo seguir o meu caminho, aperfeiçoar as minhas potencialidades da alma e seguir em frente. Seguir em frente. Faz parte da nossa vida. Até porque a palavra humildade, ela significa reconhecimento. Então eu tenho que reconhecer o lado positivo que existe da minha personalidade e o lado meu, porque é com o positivo que eu trabalho. Senão, gente, a gente não se trabalha, senão a gente só se chicoteia 24 horas. Sim, eu vou colocar lá, Andresa, essa tabela da busca da síntese, né? Eu vou colocar para vocês depois essa tabela lá no nosso grupo, sim. Pode deixar, porque eu sei que é difícil no primeiro momento, para algumas pessoas que estão vendo isso pela primeira vez, é difícil a gente tecer uma coisa exata disso. Tá? Então aqui eu coloquei várias situações para a gente entender. Por exemplo, vamos supor que a gente viva numa família, um exemplo, né? Eu tenho que buscar algum exemplo na minha cabeça aqui. Que vamos supor, uma pessoa vive numa família que tem pais muito dominadores. Quem não conhece isso, né? Acho que quase todo mundo conhece essa situação. Né? Então, nasce uma criança de uma família que tem pais dominadores. A gente tem que entender que o acaso não existe. Aquela criança não nasceu ali naquela família porque ela caiu de paraquedas, entendeu? Ela nasceu ali, ela nasceu dentro de uma família cujos pais fossem verdadeiramente dominadores. Para quê? Para ela criar autonomia. Porque geralmente a gente vem dentro de uma situação de pais dominadores porque muitas vezes
Esse filho é um filho, às vezes, muito submisso. Ele está sempre querendo empurrar para os outros aquilo que é dele, as responsabilidades da vida. O dominador é aquele que toma a responsabilidade toda para ele. Ele quer decidir a vida dele e dos outros, né? Ele quer decidir a vida de todo mundo. O submisso quer alguém para resolver a sua vida. Então, a mensagem para essas duas pessoas aqui, tanto para o dominador quanto para o submisso, eu não sei se eu estou me fazendo entender, é que ambos precisam aprenderem a ter autonomia. O que é dominador, que quer ficar cuidando da vida dos outros, ele tem que entender que ele veio aqui no mundo para cuidar da vida dele, não foi para ficar cuidando e dando decisões a vida inteira para a vida dos outros. E aquele que é submisso, que é corpinho mole, que está sempre querendo que o outro resolva a sua vida, ele tem que entender que a vida dele é da responsabilidade dele e que ele precisa cuidar da vida dele. Foi, gente, o exemplo na vida prática dessa tabela? Tá? Então, para cada coisa que está aqui nessa tabela, vocês vão formatar um comportamento, né? Eu não devo ser apegada a nada na minha vida, porque tudo aquilo que eu estou apegado me possui, né? Tudo aquilo que eu estou apegado. Se eu estou apegado ao dinheiro, o dinheiro está me possuindo. Então, o que eu preciso? Eu preciso não ter também apatia em relação ao dinheiro, não. Entender que a vida tem transitoriedade. O dinheiro está ali, está bom, usar, acabou, acabou. Ele não me domina, nem eu vivo dele. Estou colocando aqui no chat. Essa da submissão tem uma boa frase de Paulo Freire. Ah, eu gosto de Paulo Freire. O sonho de alguns oprimidos é se tornar opressor. É verdade, é o pêndulo, entendeu? Por que muita gente topa? A pessoa às vezes se submete porque ela não tem poder para chegar à postura de um opressor. Foi excelente essa tua frase, amei, até porque eu gosto muito de Paulo Freire. Apesar de eu não conhecer como vocês, professores, conhecem, eu não conheço nada. Eu posso dizer que eu sou uma besta ignorante em relação a Paulo Freire. Mas é verdade isso aí, essa frase foi perfeita, né? Isso também é um outro lado de olhar. O sonho de alguns oprimidos é se tornar opressor. E é verdade mesmo, tá? É verdade mesmo. Às vezes a pessoa, por causa da questão lá, lembra que eu falei da luta e a fuga? Ela não consegue vencer, ela se torna aquele submisso, adulador, né? Porque é uma forma de não ficar se tornar tão oprimido. Ela se torna submisso, adulador. Na primeira oportunidade, se ela tiver, ela descalça o opressor para ela tomar posse, né, daquela postura. É verdade. Porque ainda está o comportamento instintivo. Ó, a gente agora é uma super síntese, não sei se vocês notaram. Fizemos uma super síntese, né? E a gente precisa sair desse círculo, dessa jogação de cartas dentro da sociedade. Porque esse pêndulo, enquanto a gente se livra dele na nossa vida, a gente fica jogando carta com esse povo todo desses sentimentos aí que eu coloquei para vocês. E aí a gente não sai dos conflitos familiares, não sai dos nossos conflitos individuais, a gente não sai de nada, a gente fica brincando com a vida inteira. A gente fica literalmente nos ciclos reencarnatórios de dor. Então é preciso a gente criar autonomia, maturidade. O homem do mundo de região é o homem que vai ter maturidade, que vai ter se responsabilizar da sua própria perante a sociedade. Ele não vai ficar empurrando para o pai, para a mãe, etc e tal. Ele vai ter a vida dele. Eu sou responsável pelas minhas coisas. Deixa eu ver aqui no chat. O Paulo falou que se eu conhecesse a fundo as obras do Paulo Freire, ele me decepcionaria. Beleza, não sei, mas tem as questões dele filosóficas de escrita, eu acho que tem muita coisa muito interessante. Eu não sei isso na prática porque eu não sou professor, mas eu entendo que muita gente não gosta de Paulo Freire e respeito isso pra caramba. A parte filosófica dele, tem muitas coisas que ele escreve que eu gosto muito, particularmente, mas eu não conheço a fundo, Bem, enfim, então, isso aqui, né, eu estou dando uma pincelada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu tiver capacidade para responder, ficarei feliz, tá? Posso passar? Avante? Só dei um exemplo da consciência egóica e quanto que nós vamos nos libertar dela para nós seguirmos nosso caminho em frente, ok? Então, vamos lá. Bom, aí eles continuam no diálogo nesse caminho, né, nesse capítulo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos, a qual devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. É porque André Luiz falou das condições dele de suicida inconsciente, né? Ele falou de uma forma assim tristonha, decepcionado com as questões dele. Então,
o Lísias está procurando esclarecer ele para levar ele a um processo de consolação. Porque o esclarecimento, quando ele é dito com amor, com misericórdia, ele leva a pessoa para o caminho do consolo. Então não sou eu que consolo. Eu dou uma palavra de esclarecimento para que a pessoa encontre o caminho da consolação. Então ele ali está fazendo um panorama da turma, Lísias falando para ele. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Quer dizer, mais da metade está nas condições dele. Então, fica tranquilo, mais da metade são suicidas inconscientes. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados, aqueles que têm mutilações perispirituais. De tanto que fizeram lesões, foram com seus perispíritos mutilados para a espiritualidade. Então, exemplo de mutilação é faltando um pedaço mesmo. Então, vieram, um exemplo, né, bárbaro, uns vieram sem a mão, outros vieram sem o braço, de tanto que usaram mal, chegaram no plano espiritual muito comprometidos com seu perispírito. E ele coloca assim, já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece às órbitas vazias. Quer dizer, ele usou tanto o órgão de percepção dele, né, de percepção visual, para olhar para a situação de vida das pessoas e falar mal delas e destruir a vida delas, que ele chega verdadeiramente no plano espiritual sem os olhos dos perispíritos. Foi tão lesado que ele chega lá sem os olhos, né? Que a gente sabe que o perispírito, ele é a forma que vai fazer o corpo físico. Então ele lesou tanto que ele chega lá dessa forma. Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Olha só que situação. Ou ele chega lá num plano espiritual sem conseguir andar, ou ele chega sem as próprias pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, o Lísias está mostrando para ele que o caso dele é sério, mas que existem outras circunstâncias tão sérias. E o que a gente tem que fazer? Sair da acomodação, do sentimento de vitimização, responsabilizar, que é o caminho do meio, e se recuperar e seguir a vida. Porque não adianta, gente. O que é nosso não vai ser feito pelo irmão. O que é nosso é ser feito por cada um de nós mesmos. Então, entre linhas, é isso que Lísias está falando para ele. E aí ele reforça aquela questão que nós já conhecemos. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então ele quer dizer o seguinte, que todo mundo que está lá está endividado, tem que reencarnar. Mas o bom dali é que já está podendo trabalhar. E é verdade, muito melhor do que chegar no plano espiritual na condição de enfermo, é poder, no mínimo, eu brinco muito com o pessoal, eu de uma colônia, ainda que for no umbral, gente, nós já estamos no lucro se a gente chegar nessa condição. Se a gente já puder varrer um pouco, tirar o pó negro do pátio das colônias, já está super legal isso. Porque é melhor do que chegar numa condição de enfermo, tem que se restabelecer, para depois de restabelecido poder ter tipo de serviço. Então o que ele está mostrando para o André Luiz é isso, viu? Que bom, você já está aqui, você tem condições de se recuperar e alegre-se, porque em breve você tem a condição de trabalhar, e toda pessoa que tem condição de trabalhar tem condição de granjear méritos, porque só teremos méritos pelo nosso próprio esforço. Então ele está mostrando isso para o André Luiz. Fique feliz que você tem como dar a volta por cima através da lei de trabalho. Que bom, isso serve para todos nós. Para nós encarnados isso também serve. E ele vai citar uma passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, que, se não me falha a memória, é o capítulo de número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos somos os chamados, poucos escolhidos. Nós somos chamados por Jesus para trabalhar na sua seara. Há mais de 2000 anos nós estamos sendo chamados. Mas poucos serão escolhidos porque tem um critério de avaliação. Nós teremos que estar dentro desse critério de avaliação. E esse critério de avaliação, ele vai ser demonstrado pelo nosso perispírito, que eu não disse para vocês que é o nosso perispírito, é a nossa carta de apresentação. Se eu aqui na Terra conto que eu sou boazinha, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou moralizada,
não vai adiantar, porque eu vou chegar lá em cima com o meu perispírito completamente denso, completamente sem luz. Então vai mostrar a minha própria realidade, porque o perispírito ele estampa a nossa própria realidade. Então lá em cima não tem essa. Aqui na Terra a gente bota uma porção de máscara de gente boa e as pessoas às vezes acreditam, de verdade até. Mas lá a nossa carta de apresentação é o nosso perispírito. E ele vai se apresentar, se mostrar para as pessoas tal qual nós somos. Lá não tem como esconder. Aqui a gente consegue esconder, mas lá a gente não tem como. Tá? Por isso que nessa passagem, que vai ser para o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar a parábola do festim de bodas, no final vai falar sobre aquele que está se apresentando, né, naquele festim, que ele estava sem a túnica oficial. Ou seja, o seu espírito não é compatível, então ele não seria escolhido, por isso que ele é convidado a se retirar. Não sei se vocês lembram dessa parábola do festim de bodas. Quem não lembra, faça o favor de ir lá no Evangelho e buscá-la lá, porque ela é muito interessante. Então ele coloca assim: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Está referindo isso aí. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. E é verdade, todo mundo que já ouviu falar alguma coisa de Deus, das religiões, não pode ignorar de que nós precisamos nos converter em homens de bem. Isso é incontestável, né? Então ele fala: incontável o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outros gêneros de convite. E é verdade, a gente prefere a porta larga, que aliás, nesse capítulo do Evangelho, trabalha também com a questão da porta estreita. Com raras exceções, já li isso, gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Quer dizer, a gente vai tomando uma série de atitudes na nossa vida que são atitudes de irreflexão. Por isso que a doutrina dos espíritos pede para a gente botar o pé no freio, fazer o autoconhecimento e a reforma íntima, que é um processo de reflexão. Resultado, diz ele: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Então, olha só, eles erram tantos que eles chegam lá no plano espiritual, de que forma? Loucos, doentes e de forma embrutecidamente ignorantes. Mas não por ter exatamente ignorados, mas chegam lá embrutecidos pela fuga da própria verdade. Então, o Lísias apresenta o panorama que está no mundo espiritual. Qual é o panorama que se apresenta das pessoas que aqui desencarnam? Porque a grande maioria faz escolhas equivocadas e chega lá na espiritualidade desta maneira aí, como Lísias está descrevendo tão carinhosamente, nos alertando. E aí ele fala assim: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Então ele diz para André Luiz: olha, cale-se, se limite a se arrepender verdadeiramente e a mudar a sua vida. Não adianta cair em processo de culpa, que é o processo da vitimização. E nem na desculpa, que são dois processos de orgulho, de egoísmo e de vitimização, basicamente. De orgulho e de vitimização. Então não adianta cair porque é uma questão e nem vitimização. Culpa são já compõem grandes assim na Terra quando elas descobrem que cometeram um erro. Ou elas se culpam ou elas se desculpam. Novamente a gente vai voltar para as questões da psique humana. Porque no caminho da vida, a gente, dentro da psicologia, a gente tem que saber que a gente tem que se afastar da culpa e da desculpa, que são caminhos que vão nos levar não ao alto amor, mas ao desamor. Então nós precisamos sair da culpa e da desculpa. O culpismo é o caminho da reatividade, o desculpismo é um caminho de passividade. Tá? E a gente vai agora falar novamente sobre o comportamento humano, que é um comportamento que tem... Esses dois comportamentos estão na contramão das leis de Deus. Elas estão na contramão da lei do amor. Então vamos lá. Geralmente, quando nós erramos,
algumas das pessoas caem na atitude, no comportamento do culpismo. Quando a gente cai no culpismo, existe um auto-julgamento. A gente se julga terrivelmente. E aí a gente se condena. Eu não devia ter feito isso. E aí a gente entra dentro de um processo de punição, porque a gente fica assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. E aí dizem a psicologia que a gente cai dentro de um processo de pseudo-responsabilidade. Por quê? Porque quando eu me autocondeno e eu me autopuno, eu me encarcero dentro de uma célula. Então imagina, eu encarcerada, eu vou poder corrigir o erro que eu fiz? Não, uma pessoa que está privada da sua liberdade, que está dentro de um círculo fechado, de um circuito fechado de autopunição, ele não está procurando o caminho da reparação. Ele está procurando o caminho de se autoflagelar, de se autopunir, de se machucar. Então, quando... Sim, eu não sei quem é, mas sim, Alessandro. Na culpa, eu acho que eu não perdão. Eu acho que eu não mereço perdão. Eu nego a possibilidade do perdão. E aí eu entro de um circuito de autopunição. Então, se eu acho que eu não mereço perdão e eu fico me autopunindo, eu fico me autopunindo infinitamente até eu acreditar que eu mereço perdão, sim, mas que eu tenho que trabalhar por isso. O que é trabalhar por isso? É fazer a correção da falta. Isso é o trabalho. Eu não disse para vocês que através do processo da lei de trabalho que eu vou conseguir granjear méritos? Então, se eu fico dentro de um processo de autopunição, não estou trabalhando nada, eu estou só me chicoteando a vida inteira, dizendo, eu não mereço mesmo ser feliz, porque eu fui uma pessoa muito ruim. Taca o chicote, depois taca o salmão em cima e vai fazendo isso a vida fora. Então, a gente tem que sair desse processo de culpa. A gente pode fazer uma autoanálise. Analisei, realmente errei. Beleza. Errar faz parte do nosso contexto. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Então é claro que se nós fomos criados dessa forma, no percurso da nossa existência, a hora a gente ia errar. Então o erro ia fazer parte da nossa vida. Sim. Pode falar, Rosana. Isso aí. Ficar cintilado. Muito bom exemplo da Rosana, é exatamente isso aí. A gente, Deus provavelmente, Deus não queria isso, ele poderia resgatar isso de outra forma, mas ele, como não se perdoou, ele achava que ele tinha que nascer sem as mãos, porque isso era um processo de autopunição, mas Deus não quer isso. Misericórdia quer e não sacrifícios, né? Deus quer amor para todos nós. Há muitas formas da gente resgatar os nossos erros e nunca serão por esses métodos aqui, nunca. Esses métodos são criações nossas, do nosso orgulho, que não nos deixa acreditar que nós merecemos amor, mesmo quando a gente erra. Porque Deus é de misericórdia e de amor. Deus não coloca a gente num processo dessa dificuldade. Então, esse exemplo da Rosana foi um exemplo bom que ela deu do livro Memórias do Suicida, porque mostra que Deus tem muitos caminhos para a nossa reparação. Mas às vezes a gente, pela nossa culpa, a gente entra num processo de punição e aí a gente fica até a gente querer sair.
Outro caminho, quando a gente pode tomar diante de um erro, é o desculpismo. O que é o desculpismo? O desculpismo é um caminho um pouco diferente. Eu vou fazer um auto-julgamento também. Eu vou entrar dentro de mim e vou fazer. Só que eu vou me utilizar de um processo de auto-justificativa. O que é isso? Eu avalio a situação e falo assim, ah, gente, mas olha só, eu só errei isso porque fulano de tal, olha, só tive esse comportamento porque fulano de tal me tirou do sério, ou porque eu fui criado dessa forma, porque eu nasci nesse lugar. Então é uma auto-justificativa. Então ele não assume que ele errou porque ele errou. E ponto final. Ele não tem que se limpar, não tem como ele se limpar nas costas de ninguém. Ele errou e ponto final. A parcela dele de erro é dele, ele não pode empurrar para o colo de ninguém. Só que essa pessoa, no processo de desculpismo, o que ela faz? Ela se limpa, literalmente, ela joga 100% daquela situação dela nas pessoas, nas coisas, nos pais, no cônjuge, nos filhos, sei lá, em qualquer lugar, ela só não assume. Aí ela cai no processo de irresponsabilidade e cai no processo de fuga. Então, portanto, ela acha que fazendo isso, ela não vai ter que responder. Mas é claro que vai, gente. O que nós fizemos, nós temos que responder um dia. Então, isso aqui é só uma forma de ir empurrando com a barriga. Isso aqui é o vítima. O vítima, a pessoa vítima, ela faz muito isso. Ela empurra tudo para os outros. Ah, meu casamento está ruim porque meu marido é ruim. Meu casamento está ruim porque minha esposa é uma peste. Seu casamento está ruim porque está faltando muita coisa. E talvez muita coisa venha de você. Muita coisa pode vir do outro também. Mas, enfim, você tem que ver o que é seu e o que não é seu. E procurar uma solução, né? Ah, minha vida familiar está um lixo. A sua vida familiar está um lixo. Será que você não tem participação nenhuma disso? Gente, morando num planeta de provas e expiações, e sendo da categoria de espíritos imperfeitos que somos todos nós temos alguma parcela de responsabilidade disso. Não tem como a gente ficar isento de responsabilidade 100%. E nem responsabilizar as pessoas 100% pelo mal que está na nossa vida. Então são dois caminhos do erro. Qual é o caminho correto, o caminho do acerto? É o do meio. É a autoconsciência. Tomo conhecimento de que, errei. Estou arrependida. Isso, né? Vou analisar a situação para saber aonde que eu errei, para poder ir no fulcro da questão. Vou aprender com essa questão. Vou aprender? Vou, porque esse é o caminho que eu não devo repetir, então eu vou aprender. Vou me responsabilizar por o erro cometido e, finalmente, eu vou reparar esse erro. Então, esse é o caminho correto. Não adianta a gente ficar empurrando para as pessoas, a gente tem que se responsabilizar. E aí, então, ele coloca, né, carinhosamente, ele vai se sentir reconfortado, né? Ele fala, meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores de nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Então, você vai se livrar disso tudo quando você sair da culpa e da desculpa, assumir a sua parte e seguir o seu caminho em frente. É isso que ele quis dizer. E aí, gente, que o amor de Jesus permeia nossas vidas, porque a nossa aula acabou, tá? Caso vocês tenham dúvidas, anotem nos seus papéis e na próxima aula eu poderei sanar, se esse finalzinho ficou alguma dúvida, tá? Alguém ficou com dúvida? Eu só gostaria de saber se ficou muita gente com dúvida ou não. Não? Tendo dúvida, gente, a próxima aula está aí para isso, tá bom? Vocês anotem e me façam as perguntas que eu já respondo logo no início, antes de começar a aula, tá bom? Era isso. Eu gostaria de pedir se alguém gostaria e poderia fazer a nossa prece final, por favor, abrisse o microfone e falasse, eu gostaria. Espero que alguém gostaria. Alguém gostaria? Não? Ninguém. Hoje? Ô, Márcia!